Olá, amados irmãos e amigos em Cristo. Hoje estaremos trazendo uma mensagem, estaremos refletindo hoje em um texto, os quais fala de um homem, o qual sofreu muito para dar a vida por mim e por você. Hoje vamos falar sobre a crucificação de Jesus. Mas antes de ler o texto, gostaria de pedir você aí para se inscrever nesta plataforma e ativando também o sino, assim você pode estar acompanhando as novidades postadas e não esqueça de deixar aí o seu like. Ok? Vamos para a mensagem. Hoje os versículos se encontram em Lucas capítulo 23, versículo 33 e 34, que diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Quando Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Até aqui. Querido, justamente num dia como hoje, de sexta-feira, talvez você já deve ter imaginado o que aconteceu justamente nesse dia, em que um homem chamado Cristo, Filho de Deus, com seus 33 anos de idade, foi morto em uma sexta-feira, sendo sacrificado pelos soldados romanos, levado a um lugar chamado Gólgota, ou da caveira, onde ali ele foi crucificado entre dois malfeitores, ou seja, entre dois ladrões. E ali ele esteve morrendo em um madeiro, em uma cruz, onde os seus algozes acabavam nos seus últimos momentos zombando dele, dizendo para ele se ele realmente era o Cristo, que ele salvasse a si mesmo, já que salvou aos outros. Rasgou as suas vestes e lançaram sortes. E a gente percebe que, mesmo diante desse momento tão doloroso, tão triste, em que Cristo, de braços abertos, onde cravos sendo cravados nos seus pés, nos seus pulsos, ele ainda conseguia, com seu grande amor, compaixão e perdão, conseguiu perdoar aqueles homens que estavam realmente zombando dele. Ele morreu no meu lugar. Ele morreu no nosso lugar. Ele levou a minha culpa. Ele levou a sua culpa, como diz o profeta Isaías. Verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, ele levou sobre si. Como cordeiro, mudo perante os seus tosqueadores, aqueles que o maltratavam, ele não abriu a sua boca. Pelas suas feridas, diz o profeta Isaías, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Ele foi esmagado, ele foi moído por minha causa, por sua causa, por meu pecado, pelo seu pecado. Mas ele venceu a morte. Nós louvamos a Deus, que mesmo ele tendo sido morto às 3 horas da tarde, às 9 da manhã ele foi sacrificado. Às 3 da tarde ele foi morto. Mas antes da sua morte ele conseguiu ainda perdoar todos aqueles que lhes fizeram mal. Por isso ele diz na sua palavra: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. O que podemos aprender realmente com a morte de Cristo na cruz e o perdão dele com aqueles que lhes faziam mal, é que nós também devemos aprender realmente a ter compaixão, a ter misericórdia daqueles que nos fazem mal. Paulo, é fácil fazer isso? É claro que não. É claro que não é realmente perdoar aqueles que nos maltratam, aqueles que nos perseguem. Mas Cristo nos ensina que é isso que temos que fazer. É isso que temos que aprender, é o amor de Jesus pelas pessoas. É aprender a ter perdão
é aprender a perdoar aqueles que nos maltratam, nos perseguem, nos maldizem. Porque diz Deus, se nós não perdoarmos aqueles que nos fazem mal, Deus também não nos perdoará as nossas ofensas e os nossos pecados. Foi pelo sacrifício de Cristo na cruz que hoje nós somos salvos. Foi pela morte de Cristo na cruz, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, que hoje nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Ele foi o único que abriu o caminho para que pudéssemos trilhar esse caminho reto e andar na lei do Senhor. Ele foi a única verdade dos quais pôde viver diante de muitas inverdades, diante de muitas injustiças. Mas ele, o Filho de Deus, deu a vida por mim e por você. E mesmo no último momento, um dos ladrões que estava à sua esquerda blasfemavam dele dizendo, olha, salvou também a si, salva a nós se é que é o Filho de Deus. O outro à direita diz, tu, nem ao menos estando na mesma condição que nós, não pode reconhecer o seu erro? Este homem nada fez, mas nós estamos aqui pelos feitos que merecemos. Ele reconheceu, o ladrão da direita, o Dimas reconheceu que ele era um malfeitor e merecia estar sendo crucificado, mas o Filho de Deus não. Porque aqueles que eram crucificados com morte de cruz era só realmente para ladrão e homicida. Jesus Cristo não era nada disso. Ele se tornou maldito por causa do meu pecado e do seu pecado. Mas ele era o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. E Jesus Cristo realmente perdoou ao ladrão da direita e disse, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por isso, disse Jesus, nas palavras mais originais da palavra, por isso te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Naquele momento, Jesus Cristo estava salvando aquele homem dos seus pecados. E agora ele está aguardando a volta de Cristo para que ele possa também ter um lugar no céu. Assim como Maria, assim como diversas outras pessoas que morreram em Cristo estão aguardando a volta de Cristo para que ele possa ressuscitar. Se você ainda não fez uma aliança com Cristo, dê uma oportunidade para que ele possa reinar em sua vida. Porque um dia virá para buscar aqueles que creram nele, para buscar os lavados e remidos pelo seu sangue. Essa é a mensagem de hoje, uma mensagem de amor, de perdão e misericórdia. Que possamos aprender de Cristo esses atos benevolentes, de amor, de misericórdia e perdão. Que Deus abençoe a sua vida mais e mais em nome de Cristo. Que Deus abençoe as nossas vidas mais e mais em nome de Cristo.